Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? A semana está começando, né? Ontem já foi final de semana, acabou, agora é hora de voltarmos às nossas atividades. E hoje começamos o dia, pode não parecer, mas o dia está bem nublado hoje, né? Nós não enxergamos, né, a luz do sol, nós não enxergamos o sol, mas a sua luz é possível perceber pela claridade. Sabe, da mesma forma que quando o dia está nublado, nós não enxergamos o sol, mas ele está lá. Talvez a nossa vida muitas vezes está nublada e nós não enxergamos a Deus, mas ele está lá. E da mesma forma que a sua luz, a luz do sol em meio às nuvens ainda ilumina a nossa vida, a nossa terra, nosso dia, apesar das nuvens que muitas vezes nos afastam de enxergar a Deus, Ele continua nos iluminando, Ele continua ali conosco, nos chamando, querendo estar conosco todos os dias. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. E quem é que não tem problemas, hein? Quem não tem? Mas se nós olharmos, sabe, se a nossa relação com Deus depender das situações melhorarem, de tudo ficar ótimo, me desculpa, mas você vai ter uma dificuldade grande, muito grande, realmente, de ter uma relação de proximidade com Deus, uma relação aquela íntima, sabe, de pai para filho com Deus. Se você for esperar que tudo na sua vida melhore, que todas as respostas que você deseja cheguem, vai ser difícil, sabe? Eu tenho aprendido que inúmeras respostas que eu tenho buscado, elas vêm através da minha procura, do meu desejo de estar com Deus, do meu desejo de buscar a Deus. Quando eu venho todas as manhãs aqui para enviar esse vídeo a vocês, falando da palavra de Deus, nada mais do que estou procurando a Deus, nada mais do que estou procurando compreender a sua palavra, o seu conhecimento, porque se existe uma forma melhor, não existe uma forma melhor do que você aprender a palavra de Deus do que você falando sobre ela, do que você questionando no sentido de levar as pessoas a pensarem cada vez mais nesse livro. Essa é a melhor forma de você aprender sobre Deus. É quando você realmente coloca no seu dia a dia a necessidade de falar. Quando Deus falou para Josué, né, naquele momento em que Moisés havia falecido, morrido, Josué assumiu a liderança daquele povo. E Deus alertou Josué no seguinte ponto, dizendo o seguinte: Josué, eu vou estar com você. Tanto que ele fala o seguinte, ser forte. Em Josué capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Quando ele afirmou isso a Josué, um versículo antes ele deu um alerta a Josué. Como que isso iria acontecer? Né? Como que a coragem de Josué, onde que estaria depositada a coragem de Josué? Né? Como que Josué não temeria situações? Como que o Senhor só vai me colocar em situações tão críticas, tão complicadas, e como é que eu não vou temer essas situações? Né? Como que eu não vou me espantar diante dos desafios que serão grandes? Né? Porque como ele não vai fazer isso? Porque eu estou contigo, Josué. E como é que Deus estaria com Josué? Veja no versículo 8, ele fala o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que a reação seguinte, Deus primeiro falou para ele, faça assim. E depois disse assim, ser forte, ser corajoso. Mas quando nós fazemos o inverso nós começamos a perceber. A vida vai nos colocar situações aonde precisaremos ser fortes e corajosos. Aonde precisaremos não temer as situações. Aonde precisaremos não nos espantar. Mas como é que eu não vou temer? Como é que eu vou ser forte, corajoso? Como é que eu não vou temer? Como é que eu não vou me espantar diante das situações, Senhor, que eu vou enfrentar? Porque ele falou, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. E para que eu esteja contigo,
Josué e você e a mim, ele fala o seguinte: não cesses de falar do livro, das palavras desse livro da lei. Antes medita nela dia e noite, porque eu vou te ensinando os caminhos. Eu vou te mostrando os caminhos. Eu vou te mostrando os desafios. Quando você vai no livro de Daniel, você vai encontrar uma frase, um versículo aqui que ele é um tanto assim, faz refletir sobre quando nós estamos numa situação complicada como Daniel estava. Eu vou ler a palavra, tá? Que o rei Dário, ou Dario, para algumas pessoas, falou a Daniel quando ele já não podia fazer nada por Daniel. Veja o que ele fala o seguinte: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu só te disse uma frase: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Lembra da palavra de Josué que eu acabei de falar? Imagina que você ouve essa frase agora. Que a sua vida ela está numa situação em que você não tem mais. Você vai receber agora uma pena de morte. E essa pena de morte, ela diz o seguinte: só tem uma forma de você se livrar dela. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Essa foi a frase que Daniel ouviu quando ele, na sua fidelidade, o tempo inteiro, fiel a Deus, pela sua fidelidade foi condenado. Pela sua fidelidade foi condenado. Às vezes você olha para as pessoas e diz assim: ah, esse daí vive ruim. Eu acho que eu fico pensando, né? Nos dias de hoje, Daniel, diante dessa situação, as pessoas deviam falar para ele o seguinte: isso aí, deve ter pecado contra Deus. Isso aí deve ter pecado contra Deus. Olha a resposta de Deus para ele: vai ser morto agora. Ele na fidelidade foi condenado, na sua fidelidade. Por que ele foi condenado? Porque as pessoas que estavam ao seu redor tinham inveja, ciúmes de toda a bênção que ele recebia do Senhor pela sua fidelidade. Essa bênção que ele recebia do Senhor, esse espírito que acompanhava ele, era reconhecido pelo rei Dário. Dário reconhecia nele isso, tanto que chegou ao ponto de querer colocá-lo acima de todos. E nesse momento, ninguém tinha nada contra ele. Sabe o que mais me chama atenção? É que quando você olha no capítulo 5, no versículo 5 desse capítulo 6 de Daniel, ele fala o seguinte: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, precisamos fazer com que o louvor ao seu Deus seja proibido. Aí sim nós vamos achar algo contra ele. Você já parou para pensar a sua e a minha vida? Será que somos assim? Será que nós somos igual a Daniel? Será que se hoje nós fôssemos colocados em uma situação tão crítica como a Daniel foi colocado, nós poderíamos realmente descansar no Senhor? Será que nós continuamente vivemos, nós continuamente realmente louvamos, vivemos e buscamos a Deus? Ou nós estamos cada vez mais curtindo a esse mundo, as coisas que esse mundo nos oferece? Às vezes nós precisamos pensar um pouco mais, viu? Porque muitas vezes nós adoramos falar: louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas oram o Pai Nosso de forma bem repetida, né? Dizendo que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Mas no dia a dia a vontade de Deus é deixada na gaveta. No dia a dia a vontade de Deus é que nem assim, a gente sabe que a vontade está lá, mas existem umas nuvens, diversas nuvens que estão ofuscando a sua realização em nossas vidas. Por quê? Porque a gente prefere as coisas que estão no mundo. Daniel não. Daniel, naquela situação em que a sua fé foi colocada em xeque, em que foi estabelecida uma lei assinada pelo rei, de que ninguém poderia durante 30 dias pedir nada a nenhum rei, a nenhum homem, a nenhum Deus, nem adorar a nenhum Deus, se não fosse o rei. Sabe o que Daniel fez naquele momento?
Daniel, ele virou para Deus e disse: Deus, me desculpa, mas tá vendo, eu não posso fazer. Não. Daniel, ele quando soube das escrituras, diz no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão se o problema já está consumado, não há mais o que fazer, então tudo já está solucionado. Não adianta mais pensar sobre isso. Se aquilo já está definido, não há mais solução sobre aquilo, está solucionado. Eu não vou mais me preocupar com isso. Assim como eu expliquei, o rei Davi fez isso. Daniel fez o mesmo. O que ele fez? Quando ele soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças, dizendo diante do Deus, como costumava de fazer. Não era uma lei que ia impedir que ele continuasse a ser fiel ao Senhor. E veja que interessante, quando o rei soube que Daniel havia quebrado aquela lei que ele, enganado, pelo seu ego, resolveu assinar, ele se entristeceu muito. E ao ponto de realmente, vamos dizer assim, ele viu o erro que ele tinha cometido. Mas ele não podia voltar atrás, porque pelas reis dos Medos, ele não poderia voltar atrás, não podia revogar. Foi então que ele disse: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre, porque eu não posso te livrar. E esse é o mais gostoso de tudo, né? É que só Deus pode fazer isso por mim. Então isso é, sabe aquela coisa assim, se só Deus pode fazer por mim e eu estou continuamente com Ele, estou tranquilo, em paz, de que tudo vai acontecer conforme a vontade dEle. Naquele mesmo dia, quando Daniel foi levado para dentro da cova, o rei, ele se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum, e isso está no versículo 18, tá? Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Veja que interessante. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, quem estava aflito era o rei, e não Daniel. Daniel não estava aflito. Por quê? Mas antes Daniel foi alegre para lá? Não. Ele foi com a certeza de que fez o que era certo, mas com certeza com uma dor no coração, no sentido de como é que vai ser essa batalha, Senhor? Como que vai ser isso, Senhor? Só isso ele devia estar perguntando, né? Como será isso? Mas ele foi, ele não voltou atrás, ele manteve sua fé. Enquanto o rei estava numa maior angústia dentro de um quarto, dentro de um palácio, Daniel estava em paz dentro de uma cova com leões. Daniel estava em paz dentro de uma cova com leões. Quando você está com Deus, quando você está fazendo a vontade dEle, quando você está com Ele e fazendo a vontade dEle continuamente, você fica em paz. Mas enquanto isso, aqueles que se opõem a isso vivem em palácios e muitas vezes angustiados. O que eu te convido hoje é: busque a Deus, entregue a sua vida a Ele. Sabe, eu vejo muitas pessoas às vezes se mantendo em tradições, preocupadas com suas tradições, ao invés de entregar sua vida a Cristo Jesus. Preocupada com o que os outros vão falar, ao invés de entregar a vida a Jesus. Daniel não se preocupou com nada mais a não ser fiel ao Senhor. Eu te pergunto, você, quanto que você tem sido fiel realmente ao Senhor? Quanto que você, ouvindo a voz do Senhor, tem optado por manter-se em tradições, ao invés de realmente fazer como aquilo que Jesus orientou a Nicodemos: nascer de novo, entregar a sua vida. Pensa bem sobre isso. Reflita, será que essa frase que o seu Deus, que você continuamente serve, te livres, Ele faria realidade em sua vida? Pense bem. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que hoje seja um dia maravilhoso em sua vida. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abençoe todas essas pessoas, para a tua honra, para a tua glória sempre.
Em nome do meu amado Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.